Olá, estamos de volta dando continuidade ao nosso estudo sobre família, os fundamentos da família. Lembrando que nós começamos com aquele primeiro estudo que falava de 4 fundamentos que são ser cheio do Espírito Santo, sujeição mútua, amor incondicional e o respeito incondicional. Como já vimos anteriormente, hoje vamos dar uma pincelada maior, vamos entrar um pouco mais aprofundadamente no aspecto do amor, o amor incondicional. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 e 3, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E também 1 João capítulo 4, verso 11 e 12, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A essência de Deus é o amor. Deus é amor. Na Trindade nós vemos que há uma expressão genuína e um exemplo para as nossas vidas. O Pai ama o Filho ama, glorifica o Pai, o Espírito Santo ama e glorifica ao Filho, dá testemunho dele, convence as pessoas da necessidade de conhecerem e amarem a Cristo. E nos leva a vida toda a amar a Deus. O Espírito Santo vai nos conduzindo nessa vida na terra, no sentido de que nossa vida seja uma vida de amor, de entrega a Deus, de reconhecimento do poder e da honra do Filho como Salvador. Então a Trindade toda está envolvida em amor, e eles são o nosso exemplo. A família também é um relacionamento que há uma intimidade, que há uma proximidade, e a Trindade representa então muito mais ainda, né? O exemplo e a fonte de amor para a família e para o casamento, tanto pais com filhos como o casal no seu relacionamento devem expressar esse amor cuja fonte é a Trindade. E isso cria o quê? Cria um ambiente saudável, agradável, de bênção, de graça, que faz se desenvolver a vida, o amor, o relacionamento e os filhos dentro de um ambiente que fortalece, que solidifica, que dá condições, que dá estrutura, que permite que cada um de nós possa desenvolver toda a potencialidade que Deus nos deu, porque há um ambiente de amor, há um ambiente de graça, há um ambiente de virtude de Deus a nos cercar. Temos o apoio, temos a compreensão, temos a unidade, e temos um propósito único que toda família que ama o Senhor deve seguir em direção ao nosso alvo, que é ser como o Senhor Jesus e ser dirigido pelo Pai em todas as coisas. Então, nós precisamos entender essa fonte, que essa fonte está em Deus, não está em nós mesmos. O nosso amor humano é escasso, é limitado, carece de muitas coisas. Nossa carne nos puxa para o lado do egoísmo, nos puxa para o lado de uma autorrealização pessoal apenas,
O amor de Deus nos leva para servir ao outro, nos leva a amar ao outro, a colocar o outro em uma posição mais elevada do que nós mesmos, no sentido de que vamos nos doar, nos entregar e servir. E quanto especificamente à família, Deus fala através de Paulo, também em Efésios, que é o texto que nós estamos lendo, no capítulo 5, no último verso, ele diz assim, é o verso 33, não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, nesse aspecto da família, os dois, é claro, são chamados a amar. Não significa aqui que Paulo não disse que a mulher deve amar o marido, que isso não tem que ser também. Ele fala em outro texto, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Mas ele está aqui num relacionamento, numa comparação entre o casamento e Cristo e a igreja. E quem representa então no casamento a Cristo é o marido, e quem representa a igreja no relacionamento é a esposa. Então, por isso que ele está dizendo a ênfase para o homem no amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. É um amor que tem a fonte somente em Deus, não tem em nós mesmos, né? Ele amou, se entregou, ele se doou, ele serviu, e nós não temos essa tendência natural. Precisamos da graça de Deus nas nossas vidas, né? Como podemos amar assim? Como é cobrado do homem esse tipo de amor do marido? Como é possível que nós somos até mais grosseiros, mais brutos, mais insensíveis, e justamente Deus não vai cobrar da esposa e sim do marido uma atitude igual à de Cristo. Por quê? Porque tudo tem que ser feito pela graça, nada pode ser nas nossas forças naturais. E quando nós buscamos no Senhor, no seu poder, na graça que vem dele, na fortaleza, né, na ministração do Senhor na nossa vida, nós poderemos amar como Cristo amou. Isso é um alvo, isso é um objetivo, mas no decorrer da vida é possível nós irmos alcançando e crescendo neste amor. E Paulo e o Senhor Jesus estabelecem a relação estreita entre o amor e entre o próprio Senhor Jesus e o próprio Espírito Santo. Paulo fala que o amor é um fruto do Espírito. Paulo também fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E em outra ocasião ele diz: nada podeis fazer sem mim. Sem mim nada podereis fazer. Lá em João capítulo 15, palavras sobre a videira. Nós somos apenas ramos que podem conter a seiva que vem do ramo principal, do tronco, que é o Senhor Jesus, da videira. Se estamos ligados nele pela graça, pelo amor, pela dependência, pela oração, esse amor fluirá nas nossas vidas e nós poderemos frutificar como a palavra de Deus assim nos ensina. Não somente o marido, mas o casal deve se alimentar de Cristo, deve se alimentar da palavra de Deus, orar, ter comunhão com o Espírito Santo. Assim será fortalecido, né? A chama espiritual na sua vida permanecerá acesa, e a chama do amor conjugal também permanece acesa, porque Deus mesmo estabeleceu o casamento e Ele tem maior interesse. Quando o buscamos de todo o coração, Ele também abençoa o nosso amor, nos capacita e nos enche de amor. E como o marido foi colocado numa posição de autoridade, como cabeça no casamento, ele precisa entender muito bem como deve ser
essa posição. Por isso que Paulo aqui enfatiza muito que essa posição é a posição do amar, do servir e do se entregar. Não é a posição de exigir, de cobrar, de ser ríspido, de mandão. Não, nós temos autoridade, mas essa autoridade é como Cristo falou depois da sua morte e depois que ele passou pela cruz, a ressurreição, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então é baseado na morte, baseado no sacrifício de Cristo, que deve ser a nossa autoridade. E o homem, o marido, deve cada dia morrer para seu ego, né, para a sua autossuficiência, autocentralidade. E a sua autoridade deve ser a autoridade que tem fundamento na morte de Cristo na cruz. O amor da sua esposa em relação a ele e os seus filhos fluirá naturalmente, porque o esposo que ama, que se dedica, que se entrega, que se doa, ele cativará os corações, ele estará sempre plantando na vida da esposa, na vida de seus filhos, esse mesmo amor. E o amor, ele produz amor. A semente do amor não vai gerar outras coisas, vai gerar amor. E a troca, aquilo que lhe é dado é sempre o fruto, sempre muito maior do que o que a gente planta. Amém? Aleluia! Vale a pena plantar amor, porque nós vamos colher muito amor no decorrer da nossa vida. Então, a última leitura, que diz assim, 1 João 4, 16 a 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, há um certo medo, muitas vezes, de nós nos abrirmos em servir, em nos doar, em fazer as coisas para o bem dos outros. Há o medo de nos tornarmos como capachos, como aqueles que vão obedecer, não que vão liderar. Não tem esse medo, porque no perfeito amor não há medo. O amor de Cristo é assim, ele continua sendo o Senhor dos senhores, e ele na terra serviu de todas as formas aos seus discípulos, à humanidade, morreu pela sua igreja. Amém? E hoje ele é aquele que tem um nome sobre todo o nome. Deus o honrou, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Então é o contrário. Quanto mais nos doamos, quanto mais nos amamos, mais Deus nos exaltará, nos levantará, conforme a sua boa vontade, nos colocando no lugar certo, da forma correta na família. Amar é a única forma de viver um relacionamento. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Senhor amado, te bendizemos pela vida de cada marido, de cada pai, e por todas as famílias que nos ouvem, pelas esposas, pelos filhos. Senhor, Tu é aquele que é a fonte do amor. Tu és amor. Queremos beber de Ti, desta fonte, em todo o tempo, Senhor. Sabemos que nosso amor será escasso na hora das dificuldades, na hora das controvérsias, das discussões, na hora em que não concordarmos. O nosso amor sempre será escasso, a nossa carne tentará se manifestar, mas precisamos de Ti. Precisamos que a Tua graça, Senhor, nos capacite realmente a amar, a suportar o que tem que ser suportado, a perdoar o que tem que ser perdoado e a servir naquilo que tem que ser a nossa vida de entrega e de serviço uns pelos outros. Nos ajuda, Senhor. Tu nos amas, nos mostra cada dia como deve ser a nossa vida em amor. Amém. Deus abençoe.